Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais importantes do direito, sabe? É um verdadeiro escudo que protege todo mundo. Estamos falando do princípio da legalidade. Bora entender como é que ele funciona na prática. Para começar, vamos direto ao ponto, com uma pergunta que, olha, faz a gente pensar. Imagina só essa situação. Uma pessoa faz alguma coisa ontem, algo que era totalmente legal, sem problema nenhum. Aí hoje, do nada, aquilo vira crime. Seria justo punir essa pessoa? Pois é, a resposta para essa pergunta é o que a gente vai desvendar agora. Então, a resposta para aquela pergunta é um gigantesco não. E o motivo disso tudo tem nome. É o princípio da legalidade. Pense nele como a base, o pilar mesmo de qualquer sistema de justiça que quer ser justo, que quer ser previsível, né? E olha só, essa regra é tão fundamental que ela está escrita lá tanto no nosso Código Penal quanto na própria Constituição. É essa frase aí que basicamente ativa o nosso escudo protetor. É ela que garante que ninguém, absolutamente ninguém, vai ser pego de surpresa por uma mudança de regra no meio do jogo. E essa ideia de pilar não é à toa não. A própria fonte que a gente analisou usa essa metáfora, e ela é perfeita. Porque pense bem, esse princípio não é só mais uma regrinha. Ele é a fundação. É o que sustenta todo o prédio do direito penal. Se tirar esse pilar, bom, aí tudo desmorona. Mas olha que interessante. Esse princípio, que parece tão complexo e poderoso, na verdade é a junção de duas ideias bem simples. É como se fossem duas peças de um quebra-cabeça. Vamos ver como é que elas se encaixam. A primeira peça do quebra-cabeça se chama reserva legal. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o governo não pode simplesmente acordar de manhã e decidir acho que isso aqui agora é crime. Não funciona assim. Para algo ser considerado crime e ter uma punição, precisa existir uma lei mesmo escrita, aprovada pelo Congresso, todo aquele processo certinho. Beleza, essa foi a primeira peça. A segunda se chama anterioridade. E a lógica aqui é super simples, é a regra de qualquer jogo justo, né? As regras têm que ser definidas antes do jogo começar. A lei tem que existir antes de a pessoa cometer o ato. Ela tem que vir primeiro, para todo mundo saber o que pode e o que não pode fazer. E aí, pronto, a gente junta as duas peças. A reserva legal, que diz que só a lei cria crime, com a anterioridade, que diz que a lei tem que vir antes, e tcharam! Temos o princípio da legalidade completo. É a soma dessas duas garantias que forma aquele escudo protetor de que falamos no começo. Ok, então agora que a gente entendeu o princípio, vamos para uma das suas consequências mais malucas e fascinantes. Como as leis se comportam no tempo. Será que uma lei pode, viajar no tempo? Então, a regra geral é que não, ela não pode. Pelo menos não para prejudicar. Uma lei nova, mais pesada, mais severa, não pode voltar no tempo para pegar alguém. O que foi feito lá atrás, sob as regras antigas, tem que ser julgado pelas regras antigas. Isso dá uma baita segurança jurídica para todo mundo, né? Mas, e sempre tem um mas, né? Aqui vem a parte mais legal. A lei pode sim viajar para o passado, mas só se for para ajudar. É uma viagem no tempo do bem. Por exemplo, imagine que alguém cometeu um crime e a pena era de, 10 anos de prisão. Se no meio do processo surge uma lei novinha em folha que diminui essa pena para 5 anos, essa pessoa vai ser beneficiada. A lei nova, mais boazinha, volta no tempo para ajudar. E esse fenômeno, essa viagem no tempo da lei, seja para o passado ou até para o futuro, tem um nome técnico. O pessoal do direito chama de extratividade. É basicamente a lei funcionando fora do seu período normal de validade, mas sempre com essa pegada de proteger a pessoa. E essa tal de extratividade se divide em duas coisas. A primeira é a retroatividade, que é exatamente o que a gente acabou de ver. A lei nova e melhor volta no tempo para ajudar. A segunda é a ultratividade. Imagine que uma lei boa foi revogada e entrou uma pior no lugar. A ultratividade garante que aquela lei antiga, que era melhor, continue valendo para os atos que aconteceram quando ela ainda existia. De novo, a regra que beneficia sempre prevalece. Beleza, já falamos da viagem no tempo das leis. Agora vamos para a segunda grande consequência desse princípio. Se só a lei escrita pode criar crimes, isso coloca um limite bem claro no poder do juiz, né? Ele não pode simplesmente usar a criatividade para condenar alguém. Para condenar alguém, o juiz não pode usar o que a gente chama de analogia. Por exemplo, se existe uma lei que pune o furto de cavalo, o juiz não pode pensar, vaca é parecido com cavalo, então vou usar essa mesma lei para punir o furto de uma vaca. Não pode, a lei não fala vaca.
Também não dá para usar costumes da região ou princípios gerais do direito. A condenação tem que estar baseada, no texto da lei, preto no branco. E olha o padrão se repetindo aqui de novo. A regra pode ser flexibilizada, mas adivinhe para qual lado? Só para ajudar. A analogia, essa de comparar situações, ela até pode ser usada, mas só se for em bonum partem, que é o latim chique para o bem. Ou seja, para favorecer o indivíduo. Nunca, jamais, para prejudicá-lo. Para fechar, vamos falar do último reforço do nosso escudo de proteção. Não basta a lei existir e vir antes. Ela precisa ser clara, precisa ser precisa. É isso aí. A lei não pode ser feita de qualquer jeito. Ela tem que ser escrita, claro, mas a interpretação dela tem que ser restrita, sem inventar moda. E o mais importante, ela tem que ser certa e determinada. Não pode ter uma lei vaga, abstrata, do tipo é proibido fazer coisas ruins. Coisas ruins o quê? Isso é para proibir que o Estado use uma lei genérica para punir quem ele quiser. O nome disso é princípio da taxatividade. A lei tem que ser taxativa, específica. Então, resumindo a ópera, o ponto central de tudo isso é que o princípio da legalidade, com todas essas regrinhas e exceções que a gente viu, é uma garantia fundamental. É o que amarra as mãos do Estado e diz, olha, o seu poder de punir não é infinito não, ele tem limites, e esses limites são regras claras, justas e principalmente previsíveis para todo cidadão. E para a gente terminar, fica aí uma reflexão. A gente entendeu a teoria, como esse escudo protetor deveria funcionar. Mas e na prática? No dia a dia da sociedade, o quão forte será que esse escudo realmente é? Essa é uma pergunta que, no fundo, mede a saúde da nossa própria justiça.